Eu estou aqui com a Silvia, ela é antropóloga e professora da saúde coletiva no campus da Ceilândia do UNB, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. A primeira é, o que é cultura? Oi, Isabela, então, a definição do conceito de cultura, eu vou te dar a definição do conceito que é das ciências sociais, da sociologia e antropologia. Que a cultura, pra gente, tem muita gente que imagina que cultura é ser culto, é você ler muitos livros, você ter erudição, estudar, né? Para as ciências sociais e para a sociologia e antropologia, não. A cultura é aonde você foi socializado. Todas as pessoas, aquelas que são analfabetas, todo mundo vai ter cultura. Todo mundo foi socializado no meio. Só aquele menino, se é que existe alguém que viveu aquela história do menino lobo, né? Que não tem cultura nenhuma, que ele foi socializado, viveu entre meios de animais, não tem cultura. Mas aonde o ser humano está com outros seres humanos, compartilhando a vida, se relacionando, compartilhando experiências emocionais, religiosas, a própria língua ela é compartilhada, falada entre um grupo, você vai ter cultura. Então até aquela pessoa que vive no meio rural, que nunca leu um livro, que não sabe ler, ela foi socializada e inserida no meio cultural. O que isso significa, né? Que ela vai ter uma religião, ela vai ter percepções sobre saúde, doença, sobre o que é belo, feio, certo e errado. E todo esse entendimento que ela vai ter sobre o mundo é compartilhado pelo grupo. Então a cultura é isso, é você viver no meio social compartilhando códigos semelhantes, né? A leitura que você faz do mundo, que pode ter contradições, alguém não concorda, né? Que a cultura é dinâmica também, se transforma ao longo do tempo, né? Uma pessoa pode concordar e não concordar com determinados elementos da sua cultura, com o código cultural, e ela vai provocar mudanças nesse código cultural, né? E o que a gente deve entender por herança cultural? Então, a herança cultural é esse compartilhar que passa por gerações. E a herança cultural, a gente sempre tem que imaginar a cultura como uma coisa muito dinâmica, que se inova e renova, né? A gente tem uma ideia de cultura como aquela coisa muito tradicional e fechada, né? Mas, na verdade, nós hoje somos muito diferentes do que foram os nossos pais, os nossos antepassados, né? A gente tem elementos em comum, compartilha códigos culturais em comuns, mas eles se dinamizam, eles se transformam, né? Hoje você tem movimentos sociais que não existiam antes, né? Hoje você tem, por exemplo, casais de homossexuais garantindo direitos, coisa que em séculos anteriores a gente não via isso acontecendo. Hoje você tem as mulheres votando na presidência do país e antigamente você não tinha isso. Então são dinâmicas, é o machismo que o nosso país tinha, não deixava se vigorar. Então você tem tanto machismo hoje, mas ao mesmo tempo você tem uma corrente contrária a ele, né? E é nessas contradições que a cultura e essa herança cultural ela vai se passando dos nós, a gente vai aprendendo, é socializada. A primeira instituição social que a pessoa se insere, que ela vive, é a família, né? Depois da família você vai entrando em outros nichos, né, de socialização, na escola, com seus grupos, né? Você tem a escola do ensino médio que você tem um grupo de dança, de esporte, da religião, e vários desses ambientes que você vive, você vai socializando, compartilhando seu código cultural. Então a gente cria até identidades múltiplas, né, nesse meio todo, que podem se contradizer, tem conflitos entre os grupos, né? A cultura é essa coisa dinâmica que faz a gente viver nesse grupo, compartilhar essas contradições todas e compartilhar coisas também comuns, né? Que faz a gente ser um determinado grupo social diferente de outro, né? De ter uma identidade diferente de outros que terão outras identidades, né? E qual é a maior herança cultural que o Brasil tem? Eu acho que a maior herança cultural do nosso país é a pluralidade de povos que a gente tem, a nossa diversidade cultural. Nós temos vários, né, povos indígenas, então a gente tem um pluralismo indígena, cada grupo indígena é uma cultura diversa, tem uma rede de socialização diversa, não existe um índio genérico, né? Nós temos vários povos que estavam aqui, constituíam esse país, que são esses indígenas, né? Depois a gente teve os imigrantes, né, europeus e de outras partes do mundo, né, da Ásia, que vieram também para o Brasil depois, né, dessa corrente de imigração. E eles também, se a gente for ver o universo de italianos, até os italianos que vieram, eles não eram todos dos mesmos lugares, né? Eram diversos, os alemães, todos eles. E vieram, e aí tem os indivíduos que foram escravizados, que vieram para o país também. E aí nesse caldeirão todo, né, a gente tem esses grupos sociais que foram se constituindo, essa pluralidade, né? Na verdade, em vez de ser uma mistura e ter o brasileiro, né,
Na verdade, a gente tem vários jeitos de ser brasileiro, né? Tem uma diversidade cultural muito grande no nosso país. E eu acho que essa é a maior riqueza do país, né? Que são criatividades, alternativas de modos de viver que cada um desses grupos sociais apresentam para o nosso país. E aí o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Com essas maneiras diversas de encarar o mundo, de ver soluções diversas para os problemas que o país possa ter, que esses grupos sociais possam enfrentar. A gente vê essa riqueza, essa capacidade que os vários brasileiros vão construindo, né?